Gênesis 22, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8 diz: Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra, pela oportunidade de nós estarmos reunidos e meditarmos na mesma. Pedimos que o Senhor fale conosco e que o nosso coração seja receptivo à Tua palavra nessa noite. Senhor, seja conosco no decorrer deste trabalho, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo? Este texto que nós lemos nessa noite é muito conhecido de todos nós, muito conhecido esse relato da Bíblia Sagrada. Nós sabemos da história de Abraão, como Deus falava com ele, como ele ouvia a voz de Deus e tudo quanto Deus fez por intermédio da vida dele. O capítulo 22 está relatando uma prova que Deus dá a Abraão, uma prova de fé, uma prova de fé. Nós nos deparamos com provas de fé diariamente na nossa vida. Por muitas vezes nós nos deparamos com testes, com provas de fé na nossa vida que exigem de nós, talvez não na mesma extensão ou na mesma proporção que houve na vida de Abraão neste relato, mas requer de nós, às vezes, de nós sacrificarmos algo na nossa vida, de nós abrirmos mão de alguma coisa, de nós fazermos algo para Deus que Deus exige de nós em algumas ocasiões. Eu acho muito lindo a vida de Abraão, porque toda a história dele é marcada por momentos aonde ele foi obrigado a manifestar a sua fé. Primeiro, no primeiro relato, ou quando começa-se a falar dele, ele já começa usando a sua fé. Muito obrigado, meu filho. Já começa usando a sua fé. Tá bom, obrigado. Ele já começa usando a sua fé. Quando Deus lhe aparece, ou a voz de Deus se manifesta a ele, quando fala assim: sai da tua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É interessante que Deus não mostrou a terra primeiro, não colocou ali no GPS, no Google Maps, falando assim: ó, segue este caminho aí que você vai chegar na terra. Está ali o endereço, é o número tal, a casa tal, e você vai chegar lá. Eu não sei se os irmãos já andaram sem GPS alguma vez assim. E aí a gente vai meio por rumo, sem saber para onde que está indo, fica preocupado se está errando o caminho, se vai chegar em outro lugar diferente, se vai dar problema. Abraão sai pela fé, confiado na palavra de Deus, confiado no que Deus tinha lhe falado. E ele sai vagando e realmente chega na terra prometida, naquilo que Deus lhe tinha prometido, e vive grandes experiências da parte de Deus. Abraão era um homem de fé, que quando Deus falou que
iria lhe dar um filho, quando Deus falou que ia manifestar na sua vida o nascimento de um filho, ele acreditou, por mais que sua mulher em algum momento fala para ele se deitar com a sua escrava e a Agar e ter um filho com ela como se fosse dela, mas ele confiou na promessa do Senhor, tanto que viveu ela, que é este filho Isaque que nós estamos meditando nessa noite. Então, Abraão era um homem que já tinha experimentado a fé várias vezes na sua vida. Da mesma forma que nós que estamos aqui, já experimentamos, já tivemos experiências de fé. Eu sei que os irmãos tiveram. Eu já tive experiências de fé que só eu tive. Talvez os irmãos não tiveram as mesmas, mas tiveram experiências diferentes. Nós que aceitamos a Jesus, nós já vivemos uma experiência de fé da salvação. Mas a nossa fé, ela vai crescendo, e o crescimento às vezes nos coloca em teste, em provas, para ver se nós estamos realmente crescendo. E o que acontece na vida de Abraão? Abraão, um homem de tanta fé, e eu acho lindo que a própria Bíblia, lá em Hebreus, na Galeria da Fé, vai dizer no capítulo 11, o verso 8, vai dizer assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Coloca o 9 também, por favor. Olha só, pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O 10, por favor. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, Abraão era um homem que já tinha vivido coisas extraordinárias da parte de Deus através da sua fé. Tanto é que na Galeria da Fé nem está falando desse evento que nós estamos lendo aqui hoje. Falou mesmo foi dele ter deixado tudo que ele tinha, a sua família, o seu trabalho, a sua parentela, e caminhar. Se as pessoas perguntassem para ele, chegassem para ele, ia falar que ele estava doido, de sair vagando, baseado numa promessa da voz de Deus. Então, Abraão era um homem que tinha experiência com Deus. Irmãos, nós temos experiência, vivemos experiência com Deus, mas isso não vai nos privar de passar alguns testes. Não vai nos privar, não vai evitar de nós passarmos algumas situações que parecem, às vezes, até inadequadas. Mas é Deus provando a nossa fé e o nome do Senhor Jesus é glorificado lá na frente. Baseado nessa fé de Abraão, eu quero elencar aqui, rapidamente, meus irmãos, eu não vou ser extenso, rapidamente, 9 passos na direção da fé genuína. 9 passos na direção da fé verdadeira, da fé eficaz, da fé que faz a diferença. Eu vou ser muito rápido com a ajuda do Espírito Santo nessa noite. Primeiro passo que eu vejo, baseado na vida de Abraão, é que Abraão discerne a voz de Deus e responde ao seu chamado. Primeiro passo é que Abraão conhece a voz de Deus. Ele sabe quando é Deus que fala. Ele sabe quando é Deus que está se manifestando e está pedindo dele algo. Ele teve uma experiência no passado. Irmãos, nós já ouvimos Deus falar. Nós já sentimos Deus. Se nós ouvimos, se nós sentimos, nós já temos um contato com Ele. E aí, quando Ele chega e fala algo conosco, nós temos que conhecer a voz dEle. Nós conhecemos a voz dos irmãos, dos que são mais chegados. O cônjuge conhece a voz da sua esposa. A esposa conhece a voz do seu marido. Por quê? Porque tem convívio. A família, o pai conhece a voz dos seus filhos. Porque é dos seus. Na parte de Deus é a mesma coisa. Quanto mais nós convivemos, quanto mais nós estamos juntos, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. E começamos a entender, a discernir, a conhecer a voz de Deus com mais facilidade. Nós vivemos em um mundo poluído, com tanta informação, com tantas vozes, e tem gente aí fingindo ou se passando por voz de Deus, por voz profética. Se a pessoa não tiver discernimento, ele sai e mata Isaque sem Deus ter mandado.
Tem gente aí fora que exige tanta coisa e a pessoa não conhece a voz de Deus, cai em ciladas, em problemas. Por quê? Porque não discerniu a voz de Deus. Mas aquele que discerne, que conhece, que tem sensibilidade com a voz de Deus, ele sabe que quando Deus fala, que quando Deus manda, sai da sua terra, da sua parentela, ele vai ir para um lugar que Deus prometeu e esse lugar é um lugar de bênção. Então ele sabe que quando Deus fala, Deus garante. Então Deus fala, Abraão, ele mais que depressa diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Irmãos, uma fé verdadeira, uma fé genuína, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos prontificamos a fazer aquilo que Ele quer. É uma fé verdadeira, ter discernimento. O primeiro passo em direção à fé verdadeira é conhecer a voz de Deus e atender o seu chamado. Eu vou ser rápido. O segundo passo é confiar no caráter de Deus. Por isso, lhe obedece sem tardança e sem reserva. Olha só o que Abraão faz. No verso 3, coloca para mim, Marcos, 22 e 3 de Gênesis. Olha o que ele faz. Deus fala com ele, chama ele. Prontamente ele atende. Antes mesmo de Deus falar o que era. Antes mesmo de falar o que era para acontecer. No verso 1, quando falou ele, eis-me aqui, já respondeu de pronto. Porque ele conhece o caráter de Deus, sabe que o que Deus tem para ele, para nós sabemos que é o melhor. A Bíblia diz que os nossos pensamentos, o que ele tem é maior do que isso, é melhor. O que Deus tem para nós é coisa melhor. O que Deus tem para nós é coisa melhor, olha só. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha só, quando Deus falou com ele, uma pessoa que conhece a Deus, sabe a voz de Deus, conhece o caráter de Deus, sabe quem Deus é. Quando Deus fala, ele não questiona, ele não pergunta, ele não fica titubeando entre 2 pensamentos. Quando Deus falou assim, Abraão, eu quero aí o teu filho em holocausto, em sacrifício. Ele levantou pela manhã no seguinte dia, ajuntou tudo, o menino, a lenha, juntou tudo, o jumento, levou 2 servos e partiu. Por quê? Porque ele sabe que Deus está no controle. A fé de Abraão é uma coisa tão tremenda como Deus manifestou na vida dele. É que Deus pediu o que para Abraão? O seu filho. Em o quê? Em sacrifício. Na lógica, Deus estava falando com Abraão que sacrificasse, que matasse o seu filho Isaque no altar. Isso aqui é o resumo dessa história. O que está sendo pedido é isso, sacrifica. Abraão estava acostumado a levar o cordeiro e fazer todo o processo, cortar, degolar, sangrar, fazer todo o processo ali no altar. Aí Deus fala assim, não, agora o sacrifício não é o cordeiro, é seu filho. Abraão podia muito bem questionar. Abraão podia muito bem perguntar para Deus, por quê? O cordeiro não estava bom? Nós não oferecemos o cordeiro todo este tempo, só que Abraão tem uma fé tremenda em Deus, tanto uma confiança em Deus, que se Deus fala assim, sacrifica o seu filho, o que você ama, ele obedece prontamente. Eu não sei o que passava na cabeça de Abraão, mas quando ele conversa com seus servos lá na frente, ele fala assim, eu vou com o moço, com o rapaz, com Isaque, e nós vamos voltar. Então eu entendo que na cabeça de Abraão, olha só, quando ele fala com os moços, ele fala, vai subir eu e o rapaz e nós vamos voltar. Não é isso que ele disse? Nós vamos adorar e vamos voltar. Quando Isaque questiona ele, fala assim, papai, cadê o cordeiro? Eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo todo o preparativo, mas cadê o sacrifício? Quando ele fala isso, a resposta de Abraão para o seu filho é, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Então, Abraão tinha algumas certezas na sua alma, por meio da fé. Primeiro, ele sabia que o seu filho e ele voltariam.
Segundo, ele sabia que Deus ia prover de alguma forma. Se não provesse o cordeiro e chegasse ao ponto de Isaque ser morto, ele cria piamente que Deus é poderoso para ressuscitá-lo também. Isso é uma fé verdadeira, irmãos. Quando Deus fala conosco, quando Deus se manifesta e exige de nós algo, eu não estou falando aí, talvez não seja na mesma estrutura ou na mesma forma que foi com Abraão, mas talvez Deus te pede que sacrifique o seu tempo, talvez pede que você sacrifique aí alguns momentos da sua vida, que você se dedique mais. E aí a gente começa a pensar, mas se eu acordar cedo, dedicar aqui 2 horas, sacrificar, como que eu vou conseguir acordar amanhã cedo para trabalhar? Como que eu vou trabalhar nesse dia se eu vou sacrificar tanto tempo? Deus está falando conosco que a nossa fé tem que ser suficiente, que se eu sacrificar, passar uma noite em oração, passar um dia em jejum, Deus é mais do que suficiente para me dar o descanso, para dar o sustento ao meu corpo, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Irmãos, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Abraão não tem sombra de dúvida. Por quê? Porque ele tem fé que Deus é fiel. Deus é poderoso, ele tem total certeza. Quando Deus fala, ele conhece o caráter de Deus, um caráter justo, um caráter amoroso, um caráter fiel. Aí ele fala, não, eu vou obedecer. E Deus vai entrar com providência. Não sei se antes, se no meio ou se depois, mas Deus vai entrar com providência. Uma fé que agrada a Deus, passos na direção da fé genuína. Então, o segundo passo é confiar no caráter de Deus e obedecer sem reserva. Sem reserva. Ele não deixou nada para trás, ele levou tudo que precisava. Ele levou tudo que precisava. Levou Isaque, levou o cutelo, a lenha, o fogo, levou foi tudo. Não ficou nada para trás. Outra coisa, ele preparou todas as coisas para o sacrifício. Preste atenção, meus irmãos. Deus exige de nós adoração. Hoje nós não prestamos o nosso sacrifício em altares feitos aí onde a gente vai levar a pomba, vai levar um frango, vai levar um carneiro, vai levar um bezerro. Nós não oferecemos essa forma de sacrifício mais. Hoje o sacrifício que nós oferecemos, a Bíblia vai dizer que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Não é isso que diz? Então o sacrifício de hoje é com a nossa vida. Ele prepara tudo para o sacrifício. Da forma normal, como era de costume, ele prepara tudo. O sacrifício até que mudou, Deus exigiu uma outra coisa, mas ele fez todo o seu preparativo para a sua vida, para oferecer um sacrifício que agradava a Deus. Na nossa vida nós precisamos ser assim. Tem momentos que Deus exige um pouco mais de nós, tem momentos que Deus aperta a gente um pouco, mas nós precisamos estar sempre com o nosso sacrifício, com a nossa adoração, com o nosso louvor preparado, sem reservas, sempre nos doando por inteiro. Prepare na sua vida, meus irmãos, esteja sempre preparado para oferecer a Deus sacrifício de louvor e que agrada a Ele. Ele preparou o sacrifício, todas as coisas, obedeceu piamente. Quarto ponto, eu estou correndo porque o relógio não é crente. Quarto ponto, ou o quarto passo em direção à fé genuína, ele obedece em vez de especular. Isso aqui eu quero me reter um pouco neste ponto. Ele obedece em vez de questionar. Ele obedece ao invés de perguntar, por quê, Senhor? Não é? É intrigante esse relato. Porque se fosse qualquer um de nós, e eu me coloco no meio, meus irmãos, se acontecesse algo dessa forma, Reginaldo, vai lá, leva aí, prepara o sacrifício e oferece o Joshua, a vitória em sacrifício. Eu ia parar, ficar olhando para o tempo, meditando, pensando, por que, Senhor? Por que eu tenho que fazer? Ele podia questionar, era o filho que ele amava, por que, Senhor? É o filho da promessa, eu esperei tanto tempo. Mas uma fé genuína é uma fé que acredita que, olha só, acredita que foi Deus que deu Isaque. Precisamos entender isso, irmãos. O fôlego de vida que nós temos, foi Deus quem deu. A saúde que você tem, foi Deus quem deu. O vigor físico seu, foi Deus quem deu.
Então, no momento que Deus quiser que você doe isso no altar, nós temos que doar, porque não é nosso, foi Deus quem deu. Por isso, meus irmãos, eu venho, eu sacrifico, eu me esforço para estar sempre adorando ao Senhor, porque eu entendo, é Ele quem faz tudo na minha vida, e o que eu dedico a Ele é que é tão pouquinho em comparação. Então, quando eu venho com o altar preparado, eu venho com fogo, eu venho com lenha, eu venho disposto a sacrificar a minha vida. Paulo vai dizer: eu me gastarei e me deixarei gastar na obra do Senhor. Isso é uma fé verdadeira. Isso é uma fé genuína, caminhando em direção à fé genuína. Nós precisamos entender isso, obedecer sem especular. Para com isso, irmão. Para com isso. Se Deus falou, faça. Se Deus te mandou, faça. Vai, faz. Ele garante a vitória. Nós não precisamos saber o porquê de todas as coisas, não. Deus sabe de tudo. Para de perguntar o porquê. Para de ficar essa perguntação de porquê. Não é nem porque a gente quer fazer, não. A gente quer parar de fazer mesmo, que é um porquê que a gente para. Quer deixar. Queria que se alguém perguntasse porquê, mas é porque eu quero parar mesmo, eu não quero fazer, eu quero deixar. Por que é tão difícil para mim? É porque você está achando difícil que está querendo parar. Por que quando a gente fica fazendo, questionando, indagando a Deus, é um sinal que a gente não está confiando. É um sinal que a gente não está confiando. Se você anda aí num carro, aqui parece que não acontece tanto, mas eu vejo que no Brasil o pessoal, quando pega a Uber, fica falando para o Uber como é que ele dirige, né? Vira ali, vira aqui, vira lá, pega essa rua aqui. Por que você fala? Porque você não está confiando no que o motorista sabe o caminho melhor. Porque você não está confiando. Se você pega carona com alguém, a pessoa entra num caminho desconhecido, você fica, por que você entrou aqui? Por quê? Porque você não está confiando. Agora com Deus, que é o Criador de todas as coisas, meus irmãos, vamos a partir de hoje, se Deus falar vai, vamos. Se Deus falar sai, saiamos. Se Deus falar fica, fiquemos. Se Deus falar faça, façamos. Por quê? Porque Deus sabe o que nós precisamos. Fazer. Obedecer sem especular é um dos passos para uma fé genuína. O quinto ponto, eu estou correndo. O quinto ponto foi que ele foi persistente em obedecer a Deus. Isso aqui, meus irmãos, é importantíssimo e necessário nos nossos dias. Persistência, ser duradouro nas nossas decisões. Por que eu digo que ele foi persistente? Quantos dias que ele caminhou com Isaac a caminho do Monte Moriá? 3 dias, meus irmãos, caminhando, arrastando Isaac, a jumenta, o cutelo, a lenha, o fogo, olhando aquele negócio tudo, e todo dia talvez passava na sua cabeça: meu Deus, eu estou indo sacrificar Isaac, eu estou indo sacrificar aquilo que eu amo, eu estou indo sacrificar aquilo que Deus me deu. Podia passar muitas vezes na sua cabeça. Só que por mais que ele caminhou 3 dias, por mais que o caminho foi longo, ele foi persistente na sua decisão em obedecer. Precisamos obedecer e sermos persistentes. Eu acho lindo o relato de Jesus, quando Pedro anda por cima das águas. Os irmãos lembram? Quando ele encontra com Jesus, quando ele vê Jesus, e aí ele fala assim: se é tu mesmo, Jesus, manda-me ir ter contigo, não é assim? E aí o Senhor fala assim: não, pode vir então. E ele desce do barco, e o que acontece? Ele começa a caminhar por cima das águas. Que fé maravilhosa, que fé tremenda de Pedro. Que coisa maravilhosa que aconteceu na vida dele. Só que ele começa, a Bíblia não me fala, mas talvez deu 2, 3, 4, 5, 6 passos. E aí ele começa a afundar. Jesus chega, estende a sua mão e fala o que com ele? Homem de quê? Pequena fé, pouca fé. Homem de pouca fé. Eu olho para isso aqui, e aí vamos, medite comigo aqui, eu creio que os irmãos vão também chegar na mesma conclusão. Uma pessoa que anda por sobre as águas, baseado na palavra de Jesus, ele tem pouca fé? Tem muita fé, não tem? Para descer do barco ali no meio daquela tempestade, daquele negócio todo, e ele começar a andar por cima, ele tem pouca fé? Não, teve muita fé. Teve muita fé. Mas por que Jesus falou que é pouca? A pouca fé dele não era de quantidade, mas de duração. Ela durou pouco. Ele teve fé para sair, para obedecer, desceu,
andou, deu um passo, 2 passos, começou a olhar à sua volta e a sua fé foi encurtando. E no encurtamento da fé ele começa a duvidar da palavra de Jesus, que ele podia andar por sobre as águas. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma fé duradoura. Tanto é que Jesus não fala aí que nós temos que ter um caminhão de fé, mas se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque ela vai crescer, ela vai durar, vai se tornar uma árvore muito grande. Então, uma fé dura, seja resiliente nas suas decisões e na ordenança de Deus para a sua vida, para o que Deus te confiou, seja firme, caminhe 3 dias, 4 dias, 1 ano, 2 anos, fazendo o que Deus lhe mandou, e aí você vai ver o milagre de Deus lá na frente. O 6º passo, em direção à fé genuína. Deixou seus servos à distância. Ele deixa os servos ali embaixo e fala: nós vamos subir e vamos adorar. Tem momentos na nossa vida que a fé individual é nossa, a prova é nossa. Deixa aí, vai sozinho, vivencie aquilo que Deus tem. Deixe para trás aí, porque às vezes, se tivesse alguém ali, podia interferir naquilo que Deus tinha pedido a Abraão. Podia interferir naquilo que estava sendo exigido. Se nós estivéssemos lá, nós falamos: Abraão, você está doido, faz isso não. Abraão começando a amarrar Isaac, colocando em cima do altar, colocando ele lá e começando a preparar. E aí o servo olhando falou assim: uai, Abraão está caducando ali. Faz isso não, moço, vamos ali comprar um carneiro, vamos ali comprar um cordeiro, vamos fazer um negócio, faz isso não. Aí, meus irmãos, tem momentos que... Olha só o que Deus fez, falou com Abraão lá no começo: sai da sua terra e da onde? Da sua parentela, dos seus parentes, dos seus conhecidos. Deixa esse povo aí, porque esse povo pode te atrapalhar naquilo que eu tenho para você. Tem momentos que nós temos que reclusar, nós, a nossa família, fechar a porta do nosso quarto e vivenciar momentos de fé, recluso nós, fazer os nossos sacrifícios, porque às vezes os sacrifícios que eu faço pode parecer loucura para alguém, pode parecer trem de doido, como já me falaram, já tive relatos assim, na minha juventude, de falar: você é doido de ficar fazendo isso aí, pode ser doideira para ele, mas para mim era o que Deus estava exigindo de mim no momento, era o meu sacrifício. Às vezes nós precisamos deixar algumas pessoas para trás para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Ele é capaz, uma pessoa que caminha em direção à fé genuína, ele é capaz de transformar a tragédia em adoração. Por que eu digo isso? Na cabeça de Abraão, eu acredito que estava passando um turbilhão de coisa, pensando: meu Deus, eu estou indo sacrificar meu filho. Mas quando ele abre a boca para falar com os servos, ele fala o quê? Nós vamos adorar e voltaremos. Irmãos, olhe para isso, nessa perspectiva, neste prisma, nesse ponto de visão. Aquilo que Deus está pedindo da sua parte, a exigência de Deus a seu respeito é uma adoração. Faça isso com alegria, entendendo que Deus está neste negócio e que o nome do Senhor Jesus é glorificado. Às vezes pode até doer, às vezes pode até fazer a gente chorar um pouco, mas faça disso uma adoração na sua vida. Adore ao Senhor nestes momentos. Isso é uma manifestação da nossa fé. 8º, já estamos caminhando para o fim. Ele crê pela fé na ressurreição de todas as promessas de Deus. Promessa era Isaac. Isaac era uma promessa de Deus na vida de Abraão. Aí ele vai sabendo. É maravilhoso isso. Mexe comigo quando ele fala assim: ó, Deus pediu para sacrificar, mas ele fala: não, eu vou e nós vamos voltar. Eu vou com o menino e nós vamos voltar. Nós vamos voltar. É maravilhoso isso. Ele crê piamente, como eu já disse, que se chegasse a vias de fato e o menino falecesse, ele cria que Deus ressuscitaria, da mesma forma que fez a sua esposa dar filho na idade já avançada. Ele cria que Deus podia fazer o milagre, como Deus fez. Tanto é que quando ele pergunta, o seu filho pergunta, e já é o ponto 9, eu já vou adentrar no ponto 9 para nós caminharmos. No ponto 9, ele crê na provisão de Deus. Então, quando ele fala com os homens lá embaixo, com seus servos, ele fala: nós vamos subir e nós vamos descer, eu e o rapaz. E quando ele está subindo e o menino pergunta para ele, e você imagina essa pergunta desse menino, Isaac preocupado, falando: meu Deus, cadê o cordeiro?
Como é que vai ser esse negócio? Que adoração diferente que vai ser essa aqui? Porque não falou com ele. Aí ele chega e fala assim: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Glória a Deus. Olha só, e o verso 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Olha só, está passando tudo isso aqui e sem cordeiro ainda, hein? Sobre ele dispôs a lenha. Olha só. Sobre ele dispôs a lenha, ajeitou tudo ali para o sacrifício. Dispôs a lenha, amarrou quem? O cordeiro? Não, Isaac. Amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar, preparou todo o sacrifício com Isaac ainda, não é o cordeiro não. Preparou o sacrifício todo com Isaac ainda, deitou no altar em cima da lenha, o 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, ou seja, para sacrificar o filho. Olha a fé de Abraão. Abraão está confiado naquilo que Deus lhe pediu até o último segundo. O 11, por favor. Mas, até o verso 10, tudo é Isaac sendo sacrificado. Até o verso 10, tudo está direcionado para Isaac morrer naquele momento. E ele está obedecendo tudo piamente. Mas mediante a fé de Abraão, a obediência dele, aí Deus no verso 11 fala assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu outra vez: eis-me aqui. O 12, por favor. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Meus irmãos, quando Deus nos pede algo, Ele tem sempre uma providência na nossa vida. Nunca nós ficaremos defasados daquilo que fazemos para o Senhor, se nós dedicarmos a nossa vida. Deus nos presenteia outras coisas para nós vivermos para Ele. Se nós dedicarmos aquilo que nós temos de mais precioso, o Senhor nos presenteia com algo maior ainda. Isaac era o mais precioso para Abraão. Ele não queria sacrificar, mas ele obedeceu à voz de Deus, e Deus não permitiu. Foi Deus que não permitiu. No último segundo, Deus brada do céu: não faça isso. E aí, quando ele abre os olhos, o cordeiro estava preparado e o sacrifício foi feito. Uma fé que agrada a Deus, uma fé genuína, é uma fé que não duvida, é uma fé que não titubia, que não fica balançada. Precisamos viver uma fé genuína na presença do Senhor. Não questione os pedidos de Deus, as ordenanças de Deus. Obedeça, porque lá na frente Deus vai prover o cordeiro, lá na frente Deus vai prover o milagre, e você vai ter experiências para contar de fé genuína na sua vida. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos cantar um corinho rapidinho para colher os dízimos e a oferta nessa noite. Oramos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pelo ensinamento nessa noite, Senhor, sobre fé, e nós lhe agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor acrescente em nós a fé, que o Senhor trabalhe na nossa vida, nos ajude a agradar, que a nossa fé lhe agrade a cada momento. Pai querido, que o Senhor toque em cada vida aqui nessa noite, fortalecendo, guiando e ajudando em todos os momentos. Pai, sê conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.